galera, beleza? Pintou um vídeo novo no canal e dessa vez vamos falar um pouco sobre como trabalhamos aí com comparação de listas, seja listas, né, com tipos primitivos ou listas de objetos. Então provavelmente você vai se deparar com isso no seu dia a dia ou no seu ambiente de trabalho, ou até mesmo você já passou por isso, né, e não exatamente soube como lidar com isso ou ter mais performance, né, fazendo esse tipo de comparação, porque às vezes você tem uma lista muito grande e você acaba perdendo performance porque você faz de forma estrutural e acaba que fica aí muito tempo rodando e você só vai ter o resultado depois de muitos e muitos minutos, né? Bom, então vamos lá. Meu nome é Rodolfo Fonseca, sou engenheiro de software e vou mostrar para vocês como a gente vai fazer isso de forma sequencial aqui, explicando passo a passo aqui desse tipo de comparação. Para começar aí, eu criei um projeto, né, no Visual Studio, um projeto aí do tipo Console Application, utilizando o Net 8, né, mais recente. E eu criei aqui uma classe aqui, uma lista helper, é só para poder não ficar muito poluído meu Pro CS, mas basicamente eu tenho vários métodos. Tem um método que eu vou preencher uma lista, né? Então, randomicamente aqui eu preencho uma lista com alguns registros. A mesma coisa com objeto, então eu criei um objeto apenas com ID e com o nome, né, para a gente representar um objeto, provavelmente um objeto mais complexo você vai ter aí. Então eu gero de forma dinamicamente também, que randomicamente, né, o ID e o ID concateno com o nome para ser um nome único. Tenho aqui uma comparação manual, então igual eu falei, né, uma comparação estrutural aí, sequencial, então você vai fazer comparação como se diz assim na unha. Você vai percorrer uma lista e olhando item a item aí para ver se de fato ele contém ou não contém aí na sua lista de destino. A mesma coisa que é direito, então eu sempre usei aqui dois métodos, um para esquerda e para direita, então tem aquele esquema de conjuntos, aí você tem aqui, me dá tudo que tem do lado esquerdo, me dá tudo que tem do lado direito, cujo eles tem alguns em comum e tal. Então a ideia é justamente essa, vamos supor que eu tenho na minha esquerda 10 itens, na minha direita 5. Então, além dele trazer para mim a diferença dos 5, né, ele vai trazer os 5 a mais, que é o que corresponde na lista esquerda. E vice-versa, se na lista direita tivesse mais itens, ele ia trazer esses itens como novos, né? Então, por isso que eu fiz essa distinção aqui, só para a gente ter essa visão também. Muito importante porque às vezes você compara só de um lado e acaba que você deixa de obter a diferença da lista da direita, né? É a mesma coisa que com a comparação, né? Então, a comparação já utilizando aqui um comando except, né? Que é um comando de comparação. Temos também a comparação aqui de objetos, então tem a forma também, como eu falei, manual, onde você vai percorrer a lista e vai usar aí provavelmente reflection para poder obter as propriedades e ficar batendo propriedade a propriedade. Então, assim, dá um trabalho bem generoso, porque se você tem um objeto aí com 30 propriedades, por exemplo, e uma lista com 1000 itens, né? Então, para cada item de lista, você vai ter que percorrer todas as propriedades e verificar se elas possuem diferenças ou não. E aí, dessa forma aqui, né, você transformando tudo para texto e comparando texto, você tem muito mais performance com relação a isso. E aí, utilizando um except, né, porque você acaba tratando um tipo string, né? Então, isso fica muito rápido. A mesma coisa, né, então, para a direita, igual eu falei. E eu criei aqui uma extensãozinha aqui para transformar, né, a minha lista num texto, só para a gente jogar aí no console, para a gente ter uma visão aí de texto aí na tela. E a comparação também aqui manual. Então, pesquisei uma biblioteca rápido aqui só para a gente ter uma outra opção de comparação, né? Então tem esse Compare Logic aqui, se não me engano ele é Trio, mas ele só faz a comparação dizendo sim ou não. Então, assim, essa lista é igual a essa? Sim. Essa lista é igual a essa? Não. Ele não vai te trazer a diferença. Então, às vezes, dependendo do que você for fazer, se você quer apenas o sim ou o não, isso pode te atender, ou outra lib aí que seja 100% gratuita. Caso contrário, você realmente quer extrair a diferença, aí você tem que usar os outros métodos que foram apresentados aí para cima. Beleza? Bom, libzinha completa aqui, lembrando que todo o conteúdo aí de fonte está disponível no nosso GitHub, basta você acessar aí a área de descrição do vídeo e você vai ter acesso direto aí ao nosso repositório aí de forma gratuita e pública para você consultar aí e copiar o código, enfim,
fazer o que achar necessário para melhorar e aumentar seu aprendizado. Precisei incluir o Newton Soft, né, bibliotequinha no Get, sem segredo aí para todo mundo, todos os vídeos, provavelmente a gente tem trabalhado com ela, né, a principal biblioteca para trabalhar com o JSON. E partimos do princípio aqui de fazer a primeira comparação, que seria nossa comparação de uma lista de números inteiros, né? São 5 itens por lista. Aí eu propositalmente eu removo um item da lista da segunda lista direita, a lista B. Eu exibo na tela aqui, né? Igual eu falei, eu transformar, né? Para traduzir para texto. E eu faço a diferença aqui, aquela diferença manual, que eu vou no for each 1 a 1 e dou um contains, né? Ah, esse item contém na lista 2? Não contém, então eu adiciono uma lista de diferença. Ah, ele contém, então eu ignoro e vou para o próximo. E com isso eu mostro a diferença aqui na tela também. Então vou rodar esse primeiro bloco, para que a gente já tenha a visão separada aqui, né, de cada trecho de execução. Então temos aqui uma lista, igual eu falei, lista com 5 itens, né, 6, 8, 14, 14, 16, e a lista B 7, 8, 9, 13. O que a gente tem em comum aqui é apenas o número 8, né? Deixa eu só confirmar, isso mesmo. E aqui temos a diferença, então lembrando da esquerda, né? Sempre mantendo a esquerda, então ela vai manter com os seus 5, né? Porém ele vai eliminar o 8 que é repetido, então essa é a diferença. E ao contrário, né? Quando eu falo que eu quero a diferença da direita para a esquerda, aí eu tenho aqui meus 4 itens, né? E aí eu elimino o 8, que é repetido, fica apenas 3. Então com isso eu tenho a diferença dos dois lados aí da lista. Isso, lembrando que isso é uma comparação manual. Bom, aí deu para fixar bem aí esse primeiro bloco de comparação. Agora vamos para o segundo bloco de comparação, que consiste em que eu vou fazer a mesma comparação, né? Então eu vou gerar uma lista nova aqui, vou remover novamente um item da lista 2 e vou aí fazer a diferença utilizando um except, que é uma função aí, né, de listas para você comparar listas já na framework que você estiver trabalhando. Então vamos fazer o mesmo procedimento, eu vou dar um breakpoint aqui, dar um continue e vamos visualizar o resultado. Então temos aí a lista com 5, né, novamente, 2, 1, 3, 12, 2, né? E temos embaixo aí 3, 8, 17, 2. Então temos em comum aí o número 2, né? E também o número 3, que por sua vez, na comparação aqui utilizando o except, ele eliminou da ele manteve, no caso ele tirou o 2, então temos 2, número 2, né? E tem o número 3, então ficou o 1 e o 12, ok, funcionou belezinha. E vice-versa, né? No caso a comparação mantendo a direita, ele já tem menos itens, então eu removo aqui o 2, que está igual, o 3, que está igual, e sobra aí o 8 e o 17. Então funcionou também perfeitamente utilizando o except, beleza? Partindo para o próximo bloco, aí a gente já começa a aumentar a complexidade e também aí, cada bloco que a gente vai passando que vai ficando também cada vez mais, como se diz, difícil de a gente tratar esse tipo de situação, porque a gente deixa agora de trabalhar com tipos primitivos e vamos trabalhar com tipos complexos, né? São os objetos. Então, a princípio, eu estou trabalhando com objetos simples, onde eu tenho uma propriedade chamada ID e outra propriedade chamada nome. E aí, o que tiver diferente dentro dessas propriedades deve acusar para mim. Não tem, a gente tem aqui agora em comum o 17. Então, se você notar, o 17 ele já não aparece aqui na lista de baixo. Temos o número 1, o número 14, o 19 e o 8. Os demais aparecem. Então, a lista de baixo ela só tem o 10, o 16, o 10, o 16 e o 17. Então, ele vai trazer para mim o 16 e o 10. Como que houve redundância do item 16, esse tipo de comparação ele acabou que ele entende que são a mesma coisa, é o mesmo item. Então, quando a gente está tratando de comparação de lista onde a gente tem identidades repetidas na mesma lista, pode acontecer esse tipo de situação. Então,
Lógico que é pouco provável que isso aconteça, mas é bom você estar ciente que o Accept vai tratar esse cenário dessa forma, quando a gente está comparando aí basicamente texto. Também aí o próximo bloco, né, que é aquela comparação do nosso amiguinho aí, nossa lib externa, que só vai falar sim ou não. Então eu tenho aqui a comparação, estou utilizando a mesma lista que foi gerada anteriormente no teste anterior. E aqui eu faço, para o meu método eu passo a mesma lista, né? Então eu repito duas vezes essa lista, ele está me dizendo que realmente elas são iguais, e depois eu passo a e a B, ele fala que elas são diferentes. Então também funciona. É uma opção, igual eu falei, para quem só quer saber se existe ou não a diferença. O vídeo é um pouco curto, a ideia mesmo é você abrir o leque aí de opções para que você trabalhe com esse tipo de comparação de lista, né? Lembrando que a gente está utilizando lista, mas você pode trabalhar com array também. E esse mesmo comando except, você também tem ele aí dentro do SQL Server, caso você trabalhe com banco relacional, precisa comparar dados no banco. Então ele é um comando excelente, principalmente quando você utiliza a nível de banco de dados, a performance é muito alta. Coisa que você faria no código aí em 5 minutos, no banco você faz em menos de 1 minuto, mesmo utilizando o mesmo except, né? E é lógico que existe outras formas, outras libs, outras maneiras, mas o que a gente quis explorar a princípio seria essa. Espero que tenha agregado alguma coisa para você aí no seu aprendizado e até a próxima. Valeu!